Boa noite, pessoal. É com muito prazer que o GEPA, Grupo de Estudo de Pequenos Animais da Universidade Federal de Jataí, retorna com as palestras online quinzenais. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Gabriele e hoje eu irei mediar a palestra. E peço que se atentem aos recados que a Laura irá mandar no chat. Com muita alegria que anuncio o palestrante médico veterinário Gabriel Lopes Germano, graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Jataí e residente de primeiro ano em Clínica, Cirurgia e Anestesiologia de Pequenos Animais, também pela Universidade Federal de Jataí. Para quem também não sabe, o Gabriel fez parte aqui do GEP, então é um grande prazer ter ele aqui conosco. E hoje ele, então, irá abordar o tema monitoração anestésica. Seja muito bem-vindo, Gabriel. É um prazer ter você aqui conosco, representando a nossa universidade. E um antigo membro. Muito obrigado pelo convite. Vocês estão me ouvindo certinho? Sim, tá ok. Não tá chiando muito nem nada, não, que eu tô com o ventilador aqui perto, tá ok? Não, tá ótimo. Beleza. Então, vou colocar aqui para apresentação um minutinho. Fica à vontade. Vocês estão vendo a apresentação aí já? Sim, já está aqui aparecendo para a gente. Tá, certinho, então. De novo, eu queria agradecer, né, as meninas do grupo por terem me convidado. Eu fiquei muito feliz em ter recebido o convite, né, como a Gabriela falou, eu sou formado aqui na Universidade, né, Federal de Jataí, já fui membro do grupo de estudos, então, para mim, é muito prazeroso estar retornando aqui hoje, né, para poder dar essa palestra. Então, como ela disse, eu sou residente atualmente, né, no programa de Clínica, Cirurgia e Anestésio aqui do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Jataí, e vim falar para vocês sobre um tema, né, que eu particularmente gosto muito, né, sou muito suspeito para falar, que é a minha área, né, dessas três, a que eu mais tenho afinidade e a que eu mais gosto, que é a anestesiologia, falar um pouquinho sobre monitoração anestésica, tá? Como isso é um tema bem amplo, e eu acredito que aqui a gente vai ter estudantes aí de vários níveis, né, da graduação, eu tentei fazer uma palestra mais, eu diria mais básica, assim, né, no sentido, assim, do que é mais rotineiro para a gente, mas, eventualmente, eu posso, né, estar abordando alguma coisa um pouco mais específica da anestesia, que, de repente, vocês vão colocando as dúvidas aí, tá bom? Então, só para a gente começar, né, introduzir rapidamente, a monitoração anestésica ela é uma etapa fundamental durante o procedimento anestésico. Uma vez eu assisti uma palestra que o palestrante e anestesista disse uma coisa que eu achei bem interessante, que foi, não importa o protocolo anestésico que você utiliza se você não faz uma monitoração de excelência. E isso é fato. Se você não faz uma monitoração de excelência, uma monitoração correta, tá bem minuciosa, né, utilizando de tudo aquilo que você tem à sua disposição, independe se você está usando o fármaco mais moderno e recém-lançado pelo laboratório mais novo que existe, que tem menos efeitos colaterais e etc., que não vai adiantar de nada se você não está monitorando o seu paciente para conhecer, né, quais são os efeitos que essa medicação está tendo no organismo dele, para saber como que ele está reagindo, certo? Para saber, né, quais são os efeitos que esse paciente vai estar sofrendo. Então, a monitoração, ela vem em primeiro lugar, ela é extremamente importante, né, independente de qualquer coisa. O que consiste, né, a monitoração? É na observação e avaliação dos parâmetros fisiológicos dos pacientes anestesiados. A gente sabe que os anestésicos, em maior ou menor grau, eles vão provocar efeitos, né, no organismo do animal, pensando de forma hemodinâmica, pensando aí, né, no sistema respiratório, na temperatura, enfim. São depressores do sistema nervoso e, consequentemente, vão gerar efeitos, né, na homeostase. E se estão gerando, né, e vão gerar efeitos na homeostase, né, na fisiologia normal daquele paciente, a gente tem que estar atento, observando, né, e avaliando como esses animais estão reagindo, né, àquilo que a gente está fazendo.
porque eventualmente a gente vai ter que intervir ou não, né, dependendo do grau que esse paciente está sofrendo. Em um certo grau, a gente espera que ele vá sofrer, mas, né, se for muito, a gente tem que intervir. Essa monitoração ela é feita, né, através do uso de um conjunto de técnicas que se utilizam ou não de equipamentos específicos. A gente tem o básico que a gente precisa para fazer uma monitoração, né, um monitor multiparamétrico, um Doppler para poder avaliar uma pressão, né, tem coisas que são básicas, né, sem o básico, infelizmente, a gente não consegue fazer uma monitoração. Tem coisas que são, né, digamos assim, luxo, né, que centros cirúrgicos, assim, de alto nível vão ter, que não é que você não precise, mas sem você consegue fazer. Mas a gente tem, assim, no mínimo, o básico para fazer uma monitoração que seja de qualidade. E a primeira coisa que a gente tem que falar é que a monitoração, ela começa antes da anestesia, tá? A monitoração do paciente anestesiado, né, se inicia antes do procedimento propriamente dito. Antes do animal estar anestesiado, antes dele ser submetido à anestesia em si, a gente já começa a monitorar. Como? Inicia-se com a avaliação pré-anestésica, ou seja, você vai conhecer o seu paciente antes da anestesia, certo? Você vai saber se ele está fazendo uso de alguma medicação, que possa intervir ou não, que possa interagir ou não com os anestésicos que você vai utilizar ali durante a anestesia. Você vai conhecer esse paciente, se ele tem alguma doença prévia ou não, que pode ser importante durante a anestesia, quase sempre né, hepatopatia, nefropatia, cardiopatia, enfim, elas são de importante conhecimento, porque os seus protocolos vão ter que ser diferenciados, caso eles tenham alguma alteração que seja diferente, certo? A gente tem que conhecer o que é o basal do paciente, né? Ou seja, o que eu quero dizer com basal? Qual que é a frequência cardíaca normal desse paciente? Qual que é a pressão normal desse paciente? Qual que é a frequência respiratória normal desse paciente? Porque a gente sabe que a gente tem intervalos, né, do que a gente aprende lá na semiologia, né? A frequência cardíaca de cão e gato é de tanto a tanto, a pressão de tanto a tanto, a frequência respiratória de tanto a tanto. Só que dentro desses intervalos, a gente tem o que é do paciente, certo? Então, a gente tem que saber o que é do paciente para saber se a anestesia alterou muito ou não o que é basal dele, certo? Lógico que, às vezes, o bicho vai chegar, né, o animal vai chegar lá no consultório, né, friso principalmente, às vezes um felino, que ele vai estar muito estressado, ele vai estar agitado, às vezes a gente não consegue fazer uma avaliação certinha, porque o animal é agressivo, né, existem casos que a gente tem que pular essa etapa. Se o animal precisa passar por um procedimento, ele é agressivo, ele não deixa avaliar, você não vai deixar de fazer aquele procedimento, certo? Então, mas enfim, a gente tem que considerar também essas particularidades, porque o animal estressado vai ter parâmetros alterados, que não vão ser fidedignos. E o que faz parte também da monitoração pré são a realização de exames pré-operatórios. Por quê? Porque casa com isso daqui. A gente, muitas vezes, precisa de exames pré-operatórios para descobrir se o animal tem alguma condição especial. Né? É muito comum, né? Não é raro a gente descobrir que um animal é cardiopata, porque você vai fazer, o tutor quer castrar, você vai fazer a consulta lá pré-anestésica, você ausculta, você ausculta um sopro, uma arritmia, você vai ir mais a fundo com os exames, né, eletrocardiograma, ecocardiograma e etc. Você descobre que o animal é um cardiopata. Você vai fazer os exames, a avaliação dos perfis bioquímicos, descobre que o paciente é nefropata. Às vezes ele até aquele momento o tutor não tinha conhecimento. Você descobre ali. Então você vai começar a mudar aquilo que você estava fazendo, né, adequar o seu protocolo anestésico de acordo com aquele paciente. Então, a monitoração começa desde antes. E uma coisa que é importantíssima é o registro da monitoração. Por que eu falo isso? Monitoração, pessoal, ficha de monitoração anestésica é documento. Se você anestesia um animal, você não preenche uma ficha, você não registra, depois, porventura, acontece alguma coisa, o tutor te processa, você precisa disso daqui.
para provar que foi monitorado, que foi feito tudo certinho. E então isso aqui é um documento, ele tem que ser feito. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo da nossa ficha de monitoração anestésica, né? Não tem ficha certa, ficha errada, cada ficha tem a sua particularidade. Então, mais aqui é para vocês verem mesmo, né? Questões de identificação do paciente. Aqui, normalmente, são coisas que a gente preenche na consulta pré-anestésica, quando a gente vai receber o animal, né? Se está em jejum, tem alguma doença, já passou por algum procedimento anestésico, se passou, teve alguma intercorrência, certo? Você tem conhecimento de alguma intercorrência que esse paciente teve? A gente sempre pergunta, seu animal já passou por anestesia? Sim. Falar, se não for no mesmo lugar, né? Porque às vezes a gente sabe que aquele paciente já foi anestesiado ali naquela clínica, né? É um paciente que está ali, às vezes, há muito tempo. Você pergunta, quando ele foi anestesiado, o veterinário te falou a respeito de alguma intercorrência que aconteceu? Por quê? Porque se aconteceu uma vez, pode ser que vai acontecer de novo ou não, né? Aqui a continuação da frente, né, da ficha, se está usando algum medicamento, porque a gente sabe que tem medicamentos que podem e vão interagir com os anestésicos, podendo talvez amplificar aquela depressão do sistema nervoso ou interagir, né, de forma antagônica, então a gente tem que saber. A gente pergunta também, já teve algum episódio de convulsão? Esse animal tosse? Ele se cansa fácil? Ele já ficou com a língua roxa, né? Ele teve desmaio? Eu falo isso por quê? Porque se a gente perguntar, né, se o animal já ficou cianótico, às vezes a pessoa te olha e fala, não, mas pode ser que ela não tenha conhecimento do que é, né, o termo cianose. Então, né, só para contextualizar mesmo. A gente faz essas perguntinhas por quê? Animal que tosse, às vezes é uma tosse improdutiva, tosse em um determinado período do dia, a gente sabe que pode ser um indício de quê? Cardiopatia. Então, você já fica assim, um pouco alerta, tá? E aqui, né, os exames complementares que a gente fez. E aqui é a parte de trás, né, o verso da ficha, que é a parte onde a gente vai registrar a anestesia. Aqui vem a avaliação pré-anestésica que a gente faz, frequência cardíaca, pulso, pressão, TPC, temperatura, mucosa, secreções, mas se quiser fazer algo além disso, pode e deve. O protocolo anestésico, né, a medicação pré-anestésica, qual foi o protocolo para indução anestésica, o protocolo para manutenção, se utilizou algum bloqueio local, quais foram as doses, volume, tem tudo bem detalhadinho aqui. Aqui a gente registra, né, pressão arterial, vocês podem ver, tá meio, né, virado aqui. Pressão arterial sistólica é uma flechinha para baixo, frequência cardíaca é uma bolinha preenchida, frequência respiratória é uma bolinha assim preencher, até CO2, né, esse triângulozinho. Então, a gente vai registrando aqui conforme a gente vai monitorando o paciente. Normalmente, a gente registra no papel a cada 5 minutos ou a cada 10 minutos. Vai de acordo com quem está fazendo ali a anestesia. Mas você também não vai, fiz aqui, tá, daqui 10 minutos eu olho o paciente, vou deixar ele para lá e vou sair, eu vou mexer no celular, vou jogar, fazer alguma coisa. Não, a monitoração ela está acontecendo constantemente. A gente só registra, né, de uma forma assim periódica, porque não dá para ficar registrando o tempo todo também, senão você não consegue, né, nem monitorar de fato. E o que a gente monitora? A gente monitora a profundidade anestésica dentro do sistema cardiovascular, frequência cardíaca e ritmo, pressão arterial, dentro do sistema respiratório, frequência respiratória, a capnografia e a capnometria, e a saturação do oxigênio, que também, né, está correlacionada aí com o sistema cardiovascular, e a temperatura. Com relação à profundidade anestésica, a gente começa falando sobre a monitoração dos planos anestésicos. É fundamental a gente monitorar a profundidade anestésica do animal, porque a gente tem que deixar o animal em plano, que é uma certa estabilidade. O animal não pode ficar nem superficial demais, e se você aprofunda ele demais, ele pode chegar até a óbito. Essa questão de planos anestésicos foi primeiro instituída por Guedel, né, um anestesista, Arthur Guedel, que criou os chamados planos de Guedel, que se dividem em 4 estágios. Ele criou esses planos aí em meados, né, da época da Primeira Guerra Mundial, quando a anestesia
ainda era feita somente com o uso do éter, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas limitações dessas questões dos planos, mas até hoje a gente utiliza. Então, são 4 estágios, sendo que o segundo estágio é dividido em 4 planos. O estágio 1 é o estágio em que o animal está alerta até a perca da consciência. O estágio 2 é o estágio que a gente fala que é o de excitação paradoxal, que é quando o animal começa a ter movimentos repetitivos, às vezes vocalizar, às vezes fazer um movimento de pedalagem. Tá? Esse é o estágio 2. Tem o estágio 3, né? Faltou aqui eu escrevi aqui, perdão, que é o estágio que se dividem, né, nos 4 planos, sendo o plano 2 e o plano 3, os planos, o que a gente fala que são os que a gente busca atingir, que são os planos onde o animal teve perda de reflexos protetores. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre o que são os reflexos palpebrais, os reflexos, né, de deglutição, o animal ainda já está, né, com uma taquicardia já diminuiu, ele já estabilizou a frequência cardíaca, a frequência respiratória, né, às vezes o globo ocular já rotacionou, né, porque ele fica centralizado, ele vai rotacionando conforme o animal fica em plano, tá? Esses aqui são os planos que a gente busca. No plano 4, o animal ele já está ficando profundo, né, de uma forma que a gente não deseja, e o estágio 4 é o estágio que de choque bulbar e até mesmo o óbito. Esse aqui a gente evita, né, jamais chegar nele, certo? Então aqui, pessoal, é a questão dos planos de Guedel. Por que eu falei que eles são um pouco limitados? Porque quando, né, o Guedel definiu esses planos, a anestesia era feita com um único medicamento. Né? Não sei bem se posso chamar de medicamento, que era o éter, que era aquele inalatório, que era basicamente pegava um pano, um tecido, colocava ali o éter e colocava, né, sobre o nariz da pessoa e ela perdia a consciência. Então, assim, com um único medicamento, ele conseguiu definir esses planos. Só que, hoje em dia, a gente utiliza anestesia multimodal. Então, assim, a gente utiliza uma série de medicamentos na medicação pré-anestésica, utiliza medicamentos para indução, utiliza medicamentos para manutenção anestésica. Durante a manutenção, além daqueles para manutenção, a gente faz infusões analgésicas, eventualmente a gente utiliza bloqueios locais, então é muita coisa envolvida ali, certo? Então, você perde um pouco esses parâmetros. Então, acaba que eles não ficam mais tão bem definidos, mas a gente ainda utiliza. Então, só para falar um pouquinho sobre alguns deles. Aqui, como vocês podem ver, no estágio 3, normalmente ali no plano 2 e 3, que é o que a gente está buscando, o animal ele vai estar com o globo rotacionado. Aqui estava centralizado, aqui ele vai começar a rotacionar. Só que o que acontece? Quando ele vai ficando profundo, ele centraliza de novo. Por isso que uma coisa que é muito importante a gente falar sobre é não utilizar reflexos isolados assim para saber como é que o animal está. Porque se você olha só o globo ocular e fala, nossa, está centralizado, eu acho que ele está superficial. Vou fazer um bolus de propofol, vou aumentar a vaporização do meu anestésico inalatório para ele aprofundar. Mas, opa, você está vendo outros parâmetros? Porque esse animal pode estar profundo. E aí você faz o quê? Um bolus de propofol, aumenta a vaporização do seu anestésico inalatório, você aprofunda ele mais e ele pode chegar até ao estágio 4 e virar óbito, tá? Então, a gente tem aqui como os reflexos palpebral, corneal, laringotraqueal, interdigital. Palpebral eu vou mostrar um vídeo adiante, basicamente a gente palpa aqui, né? Faz um toque aqui assim, né? Nesse cantinho aqui, do olho do animal, e aí ele pisca, quando ele está superficial. Quando ele está em plano, quando você faz isso, já não vai piscar mais, tá? Outra coisa importante a respeito desse reflexo também é que você não pode bater forte demais, porque talvez você vai induzir uma movimentação e vai achar que o animal está superficial. E se você só ir lá e encostar também, não vai ser o suficiente
para gerar essa resposta. Então, tem que ter aí um meio termo, digamos assim. Então, aqui, esses videozinhos aqui que eu vou mostrar para vocês foram cedidos para mim por um colega anestesista, né, que é o Cauã. Aqui nesse vídeo a gente tem o reflexo palpebral levemente presente. Na verdade, acho que eu inverti os vídeos. Isso, eu inverti. Perdão, gente. Vocês vão ver que palpa aqui e ele dá uma piscada bem de leve, né? Daqui o reflexo já estava mais quase, assim, ausente do que presente, mas vocês conseguem ver que ele dá uma piscadinha bem de leve. E o globo dele? Rotacionado, certo? E aqui, nesse vídeo, você vê que ele palpa e já não tem nenhuma piscadinha, nem mesmo discreta. Então, o reflexo está ausente, que eu inverti as legendas. Sobre isso, então, não avaliar nenhum parâmetro isoladamente, tá? Então, esses parâmetros de deglutição, reflexos protetores, globo ocular, se está em miose, midríase, a gente não vai avaliar isso de forma isolada. A gente vai correlacionar com outros parâmetros, que são frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, porque normalmente quando o animal está em plano ou está ficando muito profundo, o que acontece? Esses parâmetros tendem a diminuir, a frequência cardíaca cai, a frequência respiratória cai, a pressão cai. Se o animal está superficial, você vai ter hipertensão, né? Ou seja, vai ter um aumento, vai ter taquicardia, vai ter taquipneia. Então, sempre importante correlacionar tudo ali. Exemplos, reflexos palpebrais são presentes em planos superficiais, ausentes quando profundos. Posição do globo ocular, centralizado em planos superficiais ou muito profundos e rotacionado quando em plano. Frequência cardíaca, né, ou respiratória e pressão normalmente caem quando o animal está profundo, tendem a estabilizar em planos ideais. Então, sempre muito importante correlacionar certinho aí esses parâmetros, todo juntinho para avaliar. E lembrar que os fármacos podem interferir. Um exemplo, a ketamina. A ketamina, a gente utiliza ela. Muitas vezes, eu particularmente utilizo ela muito como agente coindutor, né, junto com o propofol, mas você pode utilizar ela como um agente indutor. Normalmente, quando a gente utiliza a ketamina como agente indutor, o animal ele não perde esses reflexos protetores, os reflexos palpebrais. Então, mesmo em plano, ele ainda vai ter. Então, isso é uma coisa também a se considerar, as particularidades de cada fármaco. Não vou falar de cada um, senão a gente ia ficar horas e horas aqui só falando sobre efeitos e particularidades de cada fármaco. Entrando no sistema cardiovascular, a gente avalia assim, então, frequência cardíaca, o ritmo cardíaco e a pressão arterial. É importante a gente avaliar esses parâmetros, por quê? Para saber como que está a hemodinâmica do animal. Porque o sistema cardiovascular e o respiratório são os que mais sofrem a questão da depressão do sistema nervoso causada pelos fármacos. Então, a gente tem que estar bem de olho. Frequência cardíaca, ela pode ser avaliada com o uso do estetoscópio, né, o bom e velho estetoscópio, vai lá, ausculta, faz a contagem. Às vezes é até bom a gente estar fazendo isso para ver se está batendo com os valores do monitor, tá? Através do pulso oxímetro, vou falar um pouco mais sobre oximetria. O oxímetro, ele oferece, né, ele fornece, além da saturação, também a frequência cardíaca e o eletrocardiograma, que vai oferecer, além de informações sobre a atividade elétrica do coração, né, questões do ritmo, se está tendo alguma arritmia ou não, enfim, a frequência cardíaca também. Aqui é um monitor multiparamétrico que a gente consegue ver a frequência cardíaca, né, o eletrocardiograma, a frequência cardíaca, aqui pressão arterial, que é a onda da pressão arterial invasiva, aqui a gente tem a frequência respiratória, aqui a gente tem a temperatura, que a frequência respiratória, né, e aqui a capnografia, que são as ondas, né, a respeito aí dos movimentos respiratórios do CO2 expirado, isso a gente vai falar mais detalhado mais adiante. O eletrocardiograma, vou dar uma ênfase nele aqui, porque é um exame bastante importante. O eletrocardiograma, ele avalia o quê?
como o próprio nome diz, a condução elétrica do coração. É uma importante ferramenta de monitoração, por quê? Porque através dele a gente sabe como que está essa atividade elétrica do coração, certo? Pode ser realizada como um exame pré-anestésico, bem como com a monitoração transanestésica. Por que eu estou falando isso? Tem aquele eletrocardiograma que você solicita antes da anestesia, que o paciente vai lá, fica em repouso, faz o exame durante 3 minutos, depois esse exame é gerado, um cardiologista vai laudar, ele vai fazer as medidas certinho, porque o eletrocardiograma tem medidas, né, de altura da onda P, altura do complexo QRS, comprimento, segmento ST, vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante, né, ou seja, comprimentos de cada uma dessas ondas, e através disso vai vir um laudo falando, sugestivo de determinada arritmia, não, tá tudo beleza, não tem nenhuma arritmia, e tem o eletrocardiograma que a gente faz no transanestésico, que é o quê? Ele é dinâmico, ele fica ali, isso aqui está movimentando o tempo todo, passando o tempo todo. Nisso daqui a gente não vai aferir tamanho, nem vai aferir segmento, nem nada do tipo. A gente consegue sim ver se por exemplo, a onda P está mais aumentada, está diminuída, se ela está estreita, se ela está alongada, mas a gente não consegue ter os tamanhos certinho, tá? Em resumo, o traçado ele é formado pelas ondas P, que é a despolarização atrial, o complexo QRS, que é a despolarização ventricular, e a onda T, que é a repolarização ventricular. Onde é que fica a repolarização atrial? Fica aqui no meio, só que a atividade elétrica da despolarização ventricular ela é maior, né, porque os ventrículos são maiores, consequentemente, o que o eletrocardiograma pega é, né, só a despolarização ventricular. Então, vocês podem ver que tem intervalos, tem intervalo PR, tem o complexo QRS, tem o intervalo QT, intervalo ST. Eu, particularmente, eu não vou falar para vocês quais são os valores normais de cada um, nem nada do tipo, isso aqui normalmente é coisa que cardiologista mesmo sabe. Isso aqui é coisa que, como eu falei anteriormente, é aferido onde? No eletrocardiograma que é feito lá no transanestésico. Durante a anestesia, a gente não vai fazer isso aqui, não. A gente vai monitorar, né, esse eletro, vai ver algumas alterações que a gente consegue ver, como, por exemplo, os bloqueios atrioventriculares. Quando o animal tem bradicardia, você consegue perceber, porque vai espaçando, né, esses complexos, e algumas alterações a gente consegue ver, sim, ali no eletro durante o trans. Outras, a gente não consegue. Eu não vou entrar tanto em eletrocardiograma, porque particularmente é uma coisa que eu não domino tanto assim para poder ficar aqui falando, e também daria uma aula só disso aqui. O pulsoxímetro, que eu coloquei lá dentro do sistema respiratório, mas está tudo bem correlacionado com o sistema cardiovascular também, ele vai oferecer informações a respeito da saturação de oxigênio, além de também te dar a frequência cardíaca. Funciona por espectrofotometria, ou seja, a hemoglobina, os diferentes tipos de hemoglobina, a oxihemoglobina, a carboxihemoglobina, a metahemoglobina, né, elas que são, né, a hemoglobina em estágios diferentes, né, elas absorvem luz de formas diferentes. O pulsoxímetro, ele emite uma luz infravermelha num comprimento de onda que a oxihemoglobina, que é a hemoglobina que está ligada com o oxigênio, vai absorver, certo? Então, essas hemácias vão estar passando pelaquela região ali, o oxímetro vai emitir a luz e elas vão absorver e ele vai te dar um valor. 95%, 96%, 97%, certo? E a gente vai saber, né, como é que está a saturação desse paciente. Eu não coloquei aqui, podia ter colocado uma foto, né, um videozinho para ficar melhor para vocês, mas normalmente a gente coloca na língua do paciente, quando não é uma cirurgia em cavidade oral ou em cabeça, porque se for uma cirurgia em cabeça, normalmente, né, a movimentação acaba caindo, mas a gente pode colocar em regiões de mucosa, né, como mucosa ali no prepúcio, na mucosa vaginal, coloca, às vezes, na própria na orelha do paciente também, na região interdigital. Lógico que você tem que pensar que algumas vezes vai ter interferência por conta de pigmentação, que inclusive é uma limitação, né? Por exemplo, show-show,
que tem a língua roxa, a língua mais pigmentada, às vezes pode ter interferência na absorção. Então, a gente tem que lembrar disso também. Além disso, através da oximetria, né, o pulso oxímetro, a gente também observa a onda pleximográfica, que é essa ondinha aqui. Ela é formada por uma curva ascendente e por uma curva descendente, certo? Aqui é sístole, aqui diástole, e tem essa incisura no meio, que é chamada de incisura dicrótica, que representa o fechamento das válvulas aórticas. Mas para que serve essa onda? Ela é importante? Sim, ela é importante. Eu vou falar agora adiante. Normalmente, essa incisura dicrótica, ela fica aqui mais no meio, certo? Quando a gente tem algumas alterações, como, por exemplo, vasoconstrição ou vasodilatação, essa incisura dicrótica ela vai mudar de posição. Normalmente, quanto mais vasoconstrito está o paciente, mais essa incisura dicrótica vai ficando alta, até às vezes chegar a um ponto em que ela literalmente não aparece. E quando o animal está com uma vasodilatação, a tendência é ela ir descendo ao ponto de que às vezes ela fica até, né, abaixo aí dessa linha de base aqui, certo? Então, ela fornece informações importantes, mas é aquilo que eu já falei antes, vou falar agora, provavelmente vou falar depois. Não avaliar de forma isolada. Avalia em conjunto com outros fatores. Nossa, a incisura dicrótica está baixa, ele está vasodilatado. Eu acho que ele está com hipotensão. Vou fazer um vasoativo porque ele está com hipotensão. Não. Ele realmente está com hipotensão? Avalie a pressão arterial, veja outros fatores antes de intervir, certo? Não utilize esse parâmetro de forma isolada. A pressão arterial, que sim, se fosse para mim falar um parâmetro mais importante de todos, embora não tenha um mais importante, todos a gente tem que avaliar, mas se eu fosse obrigado, né, coloca uma faca no pescoço e fala qual que é o mais importante, eu falaria pressão arterial sem sombra de dúvida. Por quê? Porque é um indicador de perfusão. Se o animal está hipotenso, a gente sabe que os tecidos não estão sendo perfundidos de forma correta, certo? É um parâmetro extremamente importante. E os protocolos anestésicos, não só muitas vezes, eu podia ter trocado que muitas vezes por sempre, vão influenciar na pressão arterial. Sempre, praticamente. Em menor ou maior grau, vai ter alteração na pressão em virtude do uso de anestésicos. Um exemplo, a cepromazina. Ela é antagonista de receptor alfa-1. Logo, ela vai causar vasodilatação e pode causar hipotensão. Lógico que essa hipotensão varia de acordo com a dose que você está usando. Os inalatórios, né? Por exemplo, o isoflurano, também causa vasodilatação, pode levar a hipotensão, certo? Lógico que tudo isso vai de acordo com as doses que você está utilizando. Além disso, a pressão arterial, ela também nos indica o quê? Nocicepção. Por quê? Normalmente ela aumenta em resposta à nocicepção. Por que eu estou falando nocicepção e não dor? É importante a gente diferenciar esses termos. Dor, o animal tem que ter consciência, para a gente usar o termo dor. Nocicepção é quando o animal está sob efeito de anestesia geral, ele não tem consciência, logo a gente fala nocicepção. Vou citar um exemplo prático. Durante uma cirurgia de castração, né, uma ovarioesterectomia, é muito comum durante o tracionamento ali do pedículo, o que acontece? Você já observa que é quase que de imediato, você tem um aumento na pressão arterial, né? Por quê? Porque você tem liberação de catecolaminas, vasoconstrição, pressão aumenta, certo? Então, além da pressão arterial ser um indicativo de perfusão, ela também nos indica, por exemplo, nocicepção. Significa que eu tenho que interferir, eu tenho que fazer um resgate analgésico, eu tenho que, de repente, regular a minha infusão analgésica que eu estou utilizando. E não só nocicepção, mas também pode significar que meu paciente está o quê? Está ficando superficial. Ou seja, que ele está acordando, né? Falando assim de uma forma mais vulgar, uma forma menos técnica, né? Esse animal está acordando. Então, correlacionar com o conjunto.
Se o animal está aumentando a pressão arterial, está aumentando a frequência cardíaca, respiratória, mas não está tendo ali naquele momento nenhum estímulo que possa ser um estímulo doloroso, né, assim, doloroso a ponto, né, de gerar essas alterações, provavelmente o que está acontecendo é superficialização. Então, né, a gente vai vendo que é um conjunto de coisas para a gente ir avaliando. E a pressão arterial ela pode ser aferida através de métodos invasivos e não invasivos. A pressão arterial invasiva é o método padrão ouro para a aferição da pressão arterial. A gente consegue aferir através da pressão arterial diastólica, que é a pressão arterial final da diástole, a pressão arterial média e a pressão arterial sistólica, que é a pressão arterial no final da sístole. Porém, é um método mais difícil, porque necessita da canulação de uma artéria periférica. E é difícil porque necessita, às vezes, de equipamentos para isso, e porque canulação arterial não é uma coisa muito simples. Falo por mim, eu não tenho tanta prática em canular artéria. Eu comecei a residência recentemente, né? Eu não tenho essa prática, para falar a verdade. Porque é difícil, não é simples. Então, assim, não é uma coisa que a gente faz todos os dias em todos os animais. Animais de pequeno porte mesmo é mais complicado. É o método padrão ouro, normalmente a gente sempre prioriza fazer em pacientes especiais, em pacientes que a gente sabe que são pacientes mais delicados, e pacientes seletivos, normalmente a gente não faz, né? A gente gosta de fazer mais para treinar mesmo, para a gente pegar a prática, mas não é uma coisa feita rotineiramente. E quais são os valores ideais? Tem que estar maior que 60 milímetros de mercúrio. Menor que isso aqui é hipotensão. Ela requer um monitor que possua essa função, nem todos os monitores fazem a pressão arterial invasiva, ou pode ser, né, montado um sistema para sua realização, que envolve esse manômetro aneroide. Esse manômetro aneroide, não sei se vocês já viram, vou mostrar um vídeo também. Ele é separado do esfigmomanômetro. Vem um extensor ligado na borrachinha dele, que vai ser ligado numa torneira de 3 vias. Uma das entradas da torneira de 3 vias vai estar sendo ligado esse extensor, que está ligado ao manômetro. A outra vai ter encaixado uma seringa contendo solução fisiológica e heparina, e a outra vai ter um extensor, né, ou um equipo, que vai ser acoplado lá no catéter da artéria que você canulou. Aqui a gente vai colocar essa solução heparinizada, e aqui vai ficar cheio de ar. O que acontece? Conforme tem, né, o pulso da artéria, essa coluna de líquido empurra essa coluna de ar que movimenta a agulhinha aqui, e a gente tem o valor da pressão arterial média, tá? Aqui está o videozinho. Tirar o som, porque tem gente conversando ao redor, e vou deixar ele passar mais rápido, depois eu vou passando mais devagar, para vocês verem. Então, aqui está o manômetro que eu falei para vocês, vem a borrachinha ligado ao equipo, ao extensor, aí a gente consegue enxergar aqui, né, a torneirinha de 3 vias, a solução heparinizada, e vem o outro, né, extensor, que vai ser acoplado lá no paciente. Então, esse aqui é um sistema que normalmente você consegue fazer mesmo ali na sua clínica, no seu consultório. E tem, como eu falei, os monitores que são adaptados para a monitoração da pressão invasiva, que você basicamente vai ligar o transdutor lá, não tem que fazer esse sisteminha aqui, não. E a pressão arterial não invasiva, que é o que a gente utiliza assim mais rotineiramente, pode ser feita através de 2 métodos, que é o oscilométrico. O método oscilométrico é um que você coloca o manguito no membro do paciente e liga no monitor, e aí você vai ter a aferição da pressão normalmente a cada 5 minutos que você configura o monitor. Ele vai lá e afere sozinho, tá?
e com o uso de Doppler e o esfigmomanômetro, que é esse que está aqui. Aqui é o esfigmo, aqui é um Doppler, né, um dos vários tipos de Doppler que existem, e os manguitos. E aqui é uma fotinha para vocês verem, né, de uma realização de uma aferição da pressão arterial sistólica. Por que eu coloquei aqui pressão arterial sistólica? Esse método indireto, com o uso de Doppler e esfigmo, a gente afere somente a pressão arterial sistólica, a gente não consegue aferir a pressão arterial média, certo? É um método mais utilizado na rotina, né, o uso de Doppler, né, e o esfigmomanômetro, né, fornece apenas a pressão arterial sistólica, tem que estar acima de 90 milímetros de mercúrio, abaixo disso a gente já começa a considerar hipotensão. Além disso, o Doppler, né, ele também permite a avaliação do ritmo, porque o que acontece? O Doppler a gente faz uma tricotomia normalmente aqui na região abaixo da pata do animal, aqui, né, entre o coxinho e o quinto dedo, coloca o Doppler lá, para quê? Para ouvir o pulso. Eu vou colocar um vídeo também. E aí tem o pulso, certo? E a gente vem com o esfigmo, coloca o manguito, infla esse manguito até um certo ponto em que você para de ouvir o pulso. E aí você vai soltando devagarzinho o esfigmo. No valor que você vê que voltou esse som do pulso, é a pressão arterial sistólica. Vou colocar um vídeo para ilustrar. Estou só explicando para vocês antes. Então aqui, vamos ver se vocês vão conseguir ouvir o som. Ó, aqui ela estava com o manguito inflado. Ô, Gá, você consegue me confirmar se deu para você ouvir o som? Não, Gabriel, não saiu aqui pra gente, não. Ah, não saiu, não? Não. Ai, que pena. Mas, enfim, pessoal, eu não vou tentar mexer porque eu não sei como que ficaria para organizar. Mas vocês veem que aqui, ó, a agulhinha está parada aqui em 160. Aqui não está saindo nenhum som do Doppler, tá? E aí vocês veem aqui a mão fazendo esse movimentozinho aqui, é porque conforme a gente vai girando esse negocinho aqui do lado do esfigmo, não sei ao certo qual que é o nome, conforme você vai girando, o manguito ele vai desinflando, porque quando a gente aperta no esfigmo, não sei se vocês já tiveram contato com o esfigmo, quando você aperta, essa agulhinha vai lá no final. Significa que o manguito está inflado, porque ele ocluiu a artéria. Daí você vai soltando aos pouquinhos, aí você vê que a agulhinha vai descendo, e aí aqui, né, acho que vocês não estão conseguindo ouvir, quando chega em 100, começa a fazer o barulho, tum, 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 significa que a pressão arterial sistólica está 100 milímetros de mercúrio, certo? E por que eu falei que o Doppler também avalia o ritmo? Porque ele fica ali o tempo todo, tum, 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 então você consegue, através do Doppler, saber se está tendo alguma arritmia ou não, se está tendo alguma alteração no ritmo, certo? E tem uma coisa bastante importante, que é como escolher o manguito ideal. A gente não simplesmente pega um manguito e coloca no paciente, porque tem vários tamanhos aqui nessa imagem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, então tem vários tamanhos. A gente tem que pegar um manguito de acordo com o paciente. Por quê? Porque senão vai ter alteração. Esse manguito ele tem que corresponder de 30% a 40% do diâmetro do membro. Normalmente a gente afere a pressão nos membros torácicos, preferencialmente, mas caso esteja tendo alguma cirurgia ali em membro torácico, a gente também pode usar membro pélvico e pode utilizar até mesmo a cauda, tá? Aí esse videozinho aqui foi um que eu gravei para mostrar como é que a gente faz essa escolha. A gente pega essa partezinha de borracha do manguito, coloca ao redor da perninha do paciente para saber qual que é o diâmetro total do membro, né, do paciente. No caso aqui, né, seria aí o membro torácico, que é o braço do paciente. Depois que você faz isso, vocês vão ver que eu dobro
para saber o quê? Para saber quanto é 50% do diâmetro do membro do paciente, certo? E aí depois eu pego, né, e coloco ali para comparar com a largura do manguito. Vocês conseguem perceber que está sobrando um pouquinho aqui para fora? Esse que está sobrando aqui, ele é em torno de 20%. Então, para esse paciente que eu vou utilizar o manguito número 2. A gente tem que saber certinho o número do manguito do paciente, por quê? Porque manguitos maiores ou menores que o ideal darão valores não fidedignos. Manguito muito apertado vai superestimar a pressão, vai dar um valor mais alto do que realmente está. Manguito muito frouxo, que fica caindo, vai te dar um valor mais baixo do que realmente está. Já aconteceu de, às vezes, eu aferir a pressão de um paciente e dar 40. Primeiro eu quase caí de costa, porque eu falava, meu Deus, 40. E aí eu olhava direitinho, o manguito tinha ou descido, porque também a gente tem que ver certinho onde a gente coloca no membro do paciente, para se ele descer, pode ser que ele fique frouxo, ou aconteceu de eu perceber que, nossa, eu acho que esse aqui não é o tamanho legal, vou trocar. Então, isso é importante. Por quê? Porque se eu, de forma errônea, falo, nossa, a pressão está baixa, eu vou intervir, faço uma medicação para aumentar a pressão, sem necessidade, então, isso é importante também. E com relação ao sistema respiratório, a frequência respiratória ela pode ser observada através do gradil costal do paciente, né? Muitas vezes é mais difícil, porque tem os panos de campo, né, que o cirurgião só atrapalha, brincadeiras à parte, o gradil costal movimentando. A gente consegue ver através do balão também, né, do sistema anestésico, o balão ele fica inflando e desinflando, a gente consegue contar, e no monitor também a gente vai ter o valor da frequência respiratória. A apneia, que é a parada, né, da respiração, ela normalmente acontece em função de efeitos dos anestésicos. É comum acontecer a apneia pós-indução. A gente acaba de induzir o animal e ele entra em apneia. Normalmente é uma apneia transitória, que é rápida. Só que mesmo sendo transitória, a gente tem que pegar o quê? Fazer ventilação manual do paciente, né? Não pode deixar ele sem respirar. Por quê? Porque é importante intervir, porque pode evoluir para parado. Aí é saber reconhecer. Essa apneia foi transitória, porque acontece que às vezes a gente tem que fazer, o animal teve um estímulo doloroso, teve nocicepção, a gente faz resgate com um fármaco que chama fentanil, que é um opioide de ação rápida. Ele tem um efeito colateral muito comum, que é a apneia. Dependendo se você fizer, às vezes, sem diluir ele bem e fizer rápido, pode ser que cause apneia. Aí, tem que ventilar o animal até ele retornar. Então, tem que saber reconhecer se essa apneia é por conta de algum efeito colateral ou se é porque o animal está ficando muito profundo. E a capnografia e a capnometria é a monitoração do dióxido de carbono expirado. Ela vai avaliar a qualidade da ventilação, vai te mostrar se esse paciente está... Se esse paciente está ventilando bem, se ele não está hipoventilando, se ele está hiperventilando, porque se ele está hipoventilando, ele vai começar a ter acúmulo de CO2, isso não é interessante. E o EtCO2, que é esse CO2 expirado, ele tem uma boa correlação com a PaCO2. O que é PaCO2? É a pressão parcial, né, de CO2 no sangue. Para a gente avaliar a PaCO2, é só com hemogasometria, que é aquele exame que a gente tem que coletar sangue arterial e ele vai avaliar, né, os gases sanguíneos. É um exame caro, que normalmente a gente não costuma ter sempre à disposição, e é um exame que você tem que coletar o sangue lá, rodar. Não tem como você ficar fazendo isso toda hora. Primeiro, porque, né, vai tirar sangue demais do paciente. Segundo, porque isso é demorado. E
não que a gente não faça hemogasometria no transanestésico, né? Pode fazer também se tiver à disposição. É um exame muito interessante. Mas para avaliar a PaCO2, a gente acaba fazendo a avaliação do CO2 que está sendo expirado, porque ele nos dá uma boa correlação. Os valores de referência são de 35 a 45 milímetros de mercúrio, certo? O capnógrafo, que é o aparelho que vai aferir, né, esse CO2, mensurar esse CO2 expirado, ele pode ser mainstream ou sidestream. Eu vou explicar certinho agora qual a diferença desses dois. Qual que é a diferença do mainstream? O sensor no mainstream, vamos supor que isso aqui é a sonda endotraqueal do paciente, certo? O paciente, ele expira, joga o CO2 fora, o sensor está logo aqui, entre a sonda endotraqueal e o sistema anestésico. Ele já capta aqui o ar que foi expirado, já leva para o monitor e te fala, tá 40. E também forma a onda, né, a onda capnográfica, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco. No sidestream, acontece que esse esqueminha aqui acaba não mostrando tão bem, mas o sensor, ele fica no monitor. Então, tem uma mangueirinha, né, como se fosse uma mangueirinha, que vai pegar o ar expirado lá na saída, né, perto ali da sonda endotraqueal, e vai levar até o monitor. Então, é basicamente essa diferença aí. Mas tem um melhor, tem um pior entre o sidestream e o mainstream? Cada um tem a sua diferença. No caso do sidestream, como eu falei para vocês, o ar ele é pegado ali e levado até o monitor. Se tiver algum vazamento, ali naquela mangueirinha que leva o ar até o monitor, pode ter uma contaminação daquele ar expirado pelo paciente com o ar do ambiente e vai dar valores alterados, certo? Não é muito ideal para pacientes pequenos, por quê? Porque ele precisa de uma quantidade específica de ar expirado para chegar até lá no sensor do monitor, certo? Né? Necessita de uma quantidade de ar específica, eu me antecipei. E no caso do mainstream, ele é de pequeno diâmetro. As desvantagens que normalmente a gente vê, eu vou mostrar uma foto dele adiante, é o tamanho e peso, porque ele acaba sendo um sensor pesado que a gente encaixa ali na sonda endotraqueal. Então, se você não tomar cuidado, principalmente se for um paciente pequeno, ele pode pesar e às vezes até fazer com que o paciente estube, porque ele pesa e leva a sonda endotraqueal, né, que é a sonda que está ali na traqueia do paciente junto com ele. E é um sensor mais caro. Esse aqui é o mainstream, esse aqui é o que a gente utiliza lá no hospital. Então, esse aqui, ó, vocês estão vendo essa foto de cá? Esse aqui é uma sonda endotraqueal, uma sonda número 4. Vocês veem que é uma sonda pequena. Esse sensor aqui, ele é o mesmo, seja a sonda número 2, seja a sonda número 10. E você pensa, uma sonda número 2, que é bem pequenininha, se você não toma cuidado, isso aqui pesa. E aí, às vezes, você não toma cuidado de deixar, às vezes, bem certinho ali, com algum apoio e tudo mais, isso aqui cai e vai estubar o seu paciente durante a anestesia, certo? E então a gente tem a capnometria, que são os valores do EtCO2 expirado, que é aquilo que eu falei, de 35 a 45, e tem a capnografia, que é a onda formada, né, no monitor, que esse capnógrafo vai captar, né, esse CO2 expirado e vai formar essa onda aqui, que tem 4 etapas. Aqui é o período de pausa, né, que o animal ainda não está nem inspirando. Aqui, na verdade, o animal ele está inspirando, certo? Porque se ele está inspirando, não está sendo jogado CO2 para fora. Aqui é quando inicia a expiração. Então, vocês veem que o quê? Que o valor do CO2 vai aumentar. Chega num platô, né? E aí, quando o animal começa a inspirar, ou seja, se ele está
inspirando, não está sendo mais jogado CO2 para fora. O que vai acontecer com a curva? Vai descer. E aí vai ter essa pausa, e aí vai subir de novo, e vai ficar formando essa curva aqui. Essa aqui é a onda de capnografia normal. A gente tem algumas alterações que podem ser visualizadas nessa onda, como, por exemplo, aqui, né, o que eu falei para vocês, tá vendo? O ideal é de quê? De 35 a 45. Aqui está em torno de 40. Como eu falei, o animal está inspirando, ele começa a expirar, esse aqui sobe, forma o platô, o animal começa a expirar, desce. O animal expira. O que acontece quando o animal está hiperventilando? Ele está jogando CO2 para fora rápido demais. O sensor não consegue captar porque está passando rápido demais. Então, o que vai acontecer com esses valores do EtCO2? Vão diminuindo. Vocês veem que cada vez vai ficando menor? E acontece o inverso na hipoventilação. Se o animal está demorando demais, vai começar a ficar CO2 acumulado ali no sistema. Então, vai ficar acima do que a gente normalmente espera, que é de 35 a 45. E aí, se a gente não tentar entender o motivo dessa hipoventilação, que pode ser, por exemplo, o animal está profundo, isso não é bom, porque vai ter acúmulo de CO2, e acúmulo de CO2 pode gerar desequilíbrio ácido básico. Aqui é um exemplo, quando está tendo reinalação de gases, porque vocês lembram lá na onda normal? A onda normal, pessoal, quando o animal está aqui, ele está inspirando, tem que estar em zero. Ele começou a expirar, isso aqui sobe. Aí ele começa a inspirar, vocês veem que não está mais em zero, aqui deve estar mais ou menos em 10, vamos supor. Aí ele fez de novo um movimento respiratório. Essa linha de base, que devia estar em zero, ela está subindo cada vez mais. O que pode estar acontecendo? Está acumulando CO2 ali no sistema. O animal está reinalando CO2. Tem que tentar entender o que está acontecendo. Se há algum problema no sistema, né? Às vezes tem alguma válvula do sistema fechada e o animal está ficando CO2 parado ali dentro daquele sistema, que a gente tem um circuitos anestésicos, né? Os abertos, o fechado, o semi-fechado. Às vezes era para ser um sistema que está semi-fechado, você deixou a válvula fechada, está acumulando CO2 ali. Ele está reinalando, por isso que não está ficando em zero. E essa fenda de Curare, ela acontece numa situação muito específica, que é quando o animal está em ventilação mecânica, que é aquela ventilação que a gente que é controlada por um ventilador mecânico, e esse animal, em alguns casos, quando o animal vai ficar em ventilação mecânica, ele tem que estar sob o efeito de bloqueadores neuromusculares, que vão bloquear a musculatura do diafragma, e aí quem vai controlar a ventilação desse animal é totalmente o ventilador mecânico. Só que pode acontecer desse animal tentar respirar sozinho. Ele vai tentar respirar por conta própria. Aí o que vai acontecer? Vai formar essa fenda aqui. Porque vocês lembram que quando a gente tem inspiração, o valor do EtCO2 cai? Então, assim, aqui ele está sendo ventilado pela máquina, né, pelo ventilador. Ele tentou dar uma inspirada sozinho. Aí forma essa fenda. O que isso significa? Significa que esse animal que está sob efeito de bloqueador neuromuscular está tentando respirar sozinho. Tem que interferir. Então, é situação, assim, específica mesmo. Aqui eu coloquei esse sitezinho aqui só para indicar para vocês, se vocês tiverem interesse em estudar, quando vocês estiverem estudando monitoração anestésica, seja para a vida mesmo, né, ou para, às vezes, para residência, alguma coisa do tipo, eu adicionei isso aqui quase antes da palestra, né, dá até para ver que está aberto aqui, porque eu lembrei. Esse site tem uma enciclopédia que mostra várias ondas capnográficas, de diversas alterações. É de medicina humana, mas é bem igual. Então, assim, e é bem dinâmico, porque mostra bonitinho, assim, mexendo e tudo mais. Então, eu achei bem legal, quando eu estava estudando capnografia, eu até desenhei no meu caderno. Então, esse aqui é o site, tá? Depois eu posso até jogar o link aí no chat para vocês. É muito bom esse site aqui, eu recomendo para essas partes, essas questões da enciclopédia.
As outras partes eu acabei nunca tendo contato, assim, mas para a parte da enciclopédia de curvas é legal. E por fim, mas não menos importante, a temperatura. E a alteração mais importante quando a gente pensa em temperatura é hipotermia. Por quê? Porque a hipotermia durante a anestesia ela pode acontecer por vários fatores, começando pela antisepsia. A gente faz tricotomia, tira o pelo da região que vai ser acessada, e isso acaba expondo o animal, né, porque o pelo mantém a temperatura. Durante a antisepsia, a gente utiliza álcool, que faz perder temperatura, utiliza solução de clorexidina, que normalmente está em temperatura ambiente ou até está fria, né, porque centro cirúrgico às vezes é mais frio. Tem o ar-condicionado, que o cirurgião insiste em deixar ligado, né, porque ele está com calor. Tem as infusões, a gente faz fluidoterapia, a gente está fazendo na veia do paciente uma solução que às vezes está em temperatura ambiente ou está fria. As infusões analgésicas também, então isso vai fazer o paciente perder temperatura. Tem os fármacos que são depressores, né, o Acepam, um exemplo também, que leva, né, causa essa desregulação aí no hipotálamo, né, que vai estar regulando a questão da temperatura, ou diversos outros fármacos que deprimem o sistema nervoso também causam hipotermia. Então, é de se esperar que essa temperatura vá cair. E a hipotermia, quando severa, ela, principalmente quando abaixo de 34 graus, ela tem efeitos deletérios para o organismo. Às vezes a gente negligencia um pouquinho essa questão da temperatura, mas não pode. Porque se o animal está hipotérmico, ele vai demorar a voltar da anestesia, porque o metabolismo fica reduzido, ele vai demorar para metabolizar aqueles fármacos, ele vai demorar para acordar. Então, é ruim, né? O animal vai ficar ali às vezes horas, né? Ainda sob o efeito da anestesia. Aumenta o consumo de oxigênio, porque um reflexo da hipotermia são os tremores musculares, e em casos muito severos, né, pode levar até a óbito, se a hipotermia for muito severa. Então, quando a gente vê que a temperatura está caindo, a gente lança a mão de mecanismos que a gente tem, que é tapetinho térmico, a gente faz bolsas, né, com água dentro, tem, né, as gambiarras da vida aí que a gente faz, que é pegar a luva, encher de água, aquecer, coloca, às vezes, algum pano, né, ali debaixo do paciente. Tem, né, enfim, mecanismos para a gente tentar retardar essa queda de temperatura. Obviamente, às vezes a gente não consegue. Por exemplo, alguns procedimentos que tem que fazer lavagem do abdômen com solução, né, por conta de alguma contaminação. É quase que muito difícil, impossível a gente fazer a temperatura do paciente não cair, né? Principalmente porque se está molhando o paciente, você não pode ligar o tapete térmico, você não pode gerar queimadura. E então você acaba ficando meio limitado. Então essa temperatura eventualmente vai cair, a gente só tem que tentar retardar. E o que a gente faz? Terminou a cirurgia, às vezes a gente pega secador de cabelo mesmo, né? Lógico, tendo cuidado para não queimar um paciente, e aquece ele aí manualmente. A gente não pode aquecer de uma vez também, tem que ir aquecendo devagar. Mas a gente vai lançando mão de manobras, né, para poder estar fazendo esse aquecimento do paciente. E a temperatura pode ser aferida com o termômetro convencional, né, que vai lá, faz a aferição, faz a temperatura retal do paciente. E tem o termômetro esofágico, não sei se vocês já viram, mas o termômetro esofágico é basicamente isso aqui, é como se fosse um cabo emborrachado. Normalmente, depois que a gente intuba o paciente, a gente basicamente entra com ele aqui, né, pela boca, e como a traqueia já está ocupada pela sonda endotraqueal, esse termômetro ele segue o caminho que é para o esôfago. E ele te dá lá no monitor a temperatura do paciente. Eu particularmente gosto, mas eu sempre tento dar uma ferida também com o convencional para ver se está batendo, porque já aconteceu de às vezes estar uma diferença pequena, mas é de 0,3, 0,4 graus. Então a gente vai utilizando aí o que a gente tem à disposição.
E considerações finais. Monitoração, gente, é obrigatório. Nem que seja o mais básico, mas é obrigatório. Você não pode deixar de monitorar o paciente, porque senão ele pode virar óbito. Tem que estar presente tanto em procedimentos seletivos quanto em emergenciais. Obviamente, quando é um procedimento emergencial, a gente acaba fazendo uma monitoração mais criteriosa, porque a gente fica ali, nossa, né, eu estou preocupado em perder esse paciente. Mas procedimento eletivo também tem intercorrência. E às vezes a gente fica meio displicente, é eletivo, o paciente está saudável. E pensa assim que não precisa de monitorar direito, mas tem que monitorar direito. E deve ser registrado, obrigatoriamente registrado, porque ficha anestésica é documento. Tem que ter registro, tem que ter assinatura, porque você pode utilizar para te resguardar depois judicialmente. Sempre estar se atualizando quanto aos métodos de monitoração, que está sempre surgindo equipamento novo aí para facilitar a vida, né, do anestesista. E jamais, né, utilizar parâmetros isolados durante a monitoração. Sempre tentar correlacionar tudo aquilo ali que você está monitorando para saber como que está a sua anestesia. E é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa se eu falei meio rápido. Não, que é isso, Gabriel, foi excelente, como sempre, né, suas apresentações excelentes, muito didático, lá o vídeo mesmo sem o áudio, você explicou muito bem, deu para entender perfeitamente, muito obrigada pela presença. Pessoal, acho que não teve nenhuma dúvida, né, foi muito bem explicado, não ficou nenhuma dúvida, ficou tudo muito claro. Mas se alguém ainda quiser perguntar alguma coisa, ainda dá tempo. A Laura já colocou o formulário aí de presença, o Gabriel colocou o link, né? Isso, aqui. Esse é o link daquele site que eu falei para vocês, que tem a enciclopédia lá de capnografia, é bem interessante, principalmente para quem está estudando sobre. Cai muito isso em prova de residência. Até na prova da faculdade caiu. Sim. A curva, né? E você fala o que é essa curva, o que está acontecendo. Então, esse site é bem legal para isso. Perfeito, Gabriel. Então, muito obrigada por ter aceitado participar aqui, ter dividido um pouco aí do seu conhecimento com a gente. Fico muito feliz de ver que você está aí já... ver que você formou, mas continua aí presente, aceitou o nosso convite. Foi um grande prazer aqui para o grupo. E é isso, pessoal. Quero agradecer a todos pela presença. Não esqueçam de assinar a lista de presença. O certificado vai ser disponibilizado daqui 7 dias. O Gabriel autorizou também que a palestra seja disponibilizada, então a gente vai estar enviando o link no e-mail depois para vocês reverem, estudar. E é isso, muito obrigada e até mais. Obrigada, Gabriel. Tchau, gente, até mais. Tchau, tchau.